Olá, como vai você? Tudo bem? Muita paz. Tema do Top de Gestão hoje muito especial. Vamos falar sobre inovação. Um tema que a gente trata aqui a partir das startups, das grandes empresas, mas também das pequenas companhias. E eu tenho um convidado hoje muito especial, o professor Daniel Quintana Sperbi. Ele é um homem da academia, mas com um pé muito forte no mercado e no setor de consultoria também. Professor, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar falando contigo. Honra é toda nossa. O Daniel Sperbi é executivo de empresas, ele é head de inovação da Kepler Weber, daqui a pouquinho ele fala um pouquinho sobre isso, é professor e também é fundador da EdTech, uma empresa de tecnologia ligada às universidades, que é a Be Formless. É isso mesmo, professor? É isso aí, perfeito. A Biformulas Inovação Estratégica é uma empresa que nasceu para trabalhar com educação criativa e novos modelos de negócio. E ao final do ano de 2020, nós passamos por um trabalho de reposicionamento estratégico e aí ela se transforma, de fato, numa EdTech com soluções exclusivas para educação barra ensino superior, né? Então, focada em gestão universitária. Sensacional. Nós vamos falar sobre a Beformless também, vamos falar sobre a área de educação. Agora, quero abrir esse bate-papo com o tema que a gente ama, pelo qual nós somos apaixonados. Como é que nós estamos no quesito inovação no Brasil? Qual é a leitura que você faz, Daniel? Então, eu vejo que, diferente de outros momentos, a inovação no nosso país, ela, ela migrou de um desafio de por que inovar para como inovar. E isso eu vivenciei e vivencio muito na minha prática profissional, porque o meu discurso, eu percebi que o meu discurso começou a mudar com relação a clientes, com relação a parceiros estratégicos, enfim, onde havia todo um esforço no sentido de justificar o porquê inovar, né? E eu percebi que eu parei, eu me desenvolvi muito em termos de argumentos, de persuasão, de exemplos, sempre houve muito empenho nisso, quase, eu ficava muitas vezes como se eu tivesse feito uma corrida de 100 metros, assim, né? Uhum. Ofegante depois de uma conversa, né? Trazendo vários exemplos, tentando mostrar que aquele realmente era um caminho. Eu não tenho feito mais isso. Eu tenho envolvido muito o meu tempo no sentido de mostrar como, né? Quais são as diferentes possibilidades que se tem de inovar em diferentes setores, diagnósticos, mapeamento, alinhamento de objetivos, enfim. E eu vejo que o país, ele, de forma geral, ele está nessa página, Ou né? É como se seja, tivesse virado uma página. saímos do porquê, que é aquela guerra, aquela batalha para você justificar, empurrar a porta do CEO, do dono, para o como. E para fazer esse como, tem uma parte muito importante que é o convencimento, que é a cultura. É fácil trabalhar essa cultura, é um desafio, é um dia a dia. O dono das empresas e os colaboradores já perceberam essa necessidade? Então, não é fácil. Não estaria sendo verdadeiro aqui se eu te dissesse que é fácil, né? Não é porque nós, né, enquanto seres humanos, nós somos territoriais, né? E a inovação por si só é barulhenta. Ela mexe muito com processos. A inovação se manifesta muito em termos de estabelecimento de novos processos. E quando a gente fala em novos processos, independente do porte da empresa, a gente está falando em mudança de procedimentos, e procedimentos são feitos, em sua maioria, por pessoas, não por máquinas, né? E como nós temos essa característica territorial, e por isso que eu digo, eu brinco que a inovação é barulhenta por natureza, né? Eu preciso ter muita atenção e cuidado para muitas vezes reduzir a velocidade. Alguns anos atrás, né, eu era mais jovem, assim, eu não tinha muito essa percepção, né? Meu ímpeto mais era realizar a mudança e eu percebia que eu perdia de ter mais adeptos, mais Ah, ok. engajamento, porque eu imprimia mais velocidade e eu comecei a abrir mão da velocidade em detrimento de não ter pessoas ao meu lado. E ao ponto que eu comecei a reduzir a velocidade,
eu comecei a aumentar o engajamento. Você Então, engaja, chama para fazer parte, né, do processo de transformação. exato, Tem uma exato. coisa interessante que você trabalha, né? A inovação definitivamente é a sobrevivência de um negócio, de uma empresa, né? Dos serviços e produtos numa linha do tempo. E você tem uma metodologia que você desenvolveu que é inovar através do design. Como é esse processo? Então, existe uma abordagem até acadêmica que fala sobre Design Driven Innovation, né, que é inovação guiada pelo design. Essa abordagem na literatura, né, os teóricos eles atribuem a questão do significado, do desenho de Uhum. significado do design. É diferente da abordagem do design thinking, que é um método prático criativo, né, que resumidamente consiste em pessoas de qualquer atividade profissional pensarem como designers, Uhum. utilizar um conjunto aí de ferramentas de inovação e resolver problemas, basicamente sempre se colocando no lugar do usuário, né? Ou seja, o cliente é o centro do processo. Daí nascem termos como Human-Centered Design, né? O design centrado no ser humano. E o Design Driven Innovation, a inovação guiada pelo design, ele não trabalha necessariamente com o ser humano no centro do processo. Ele também trabalha muito com a geração de novos significados, também a partir de conexões com fatores sociais, econômicos, políticos, tecnológicos e desenho de cenários. Então, Olha. não necessariamente eu olho para a pessoa para entender o que ela quer. E quando a gente fala de inovação guiada pelo design, eu sempre lembro do exemplo do Henry Ford, né, da frase célebre que é atribuída a ele, que se ele perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas responderiam que queriam carruagens mais Mais rápidas, velozes, cavalos mais rápidos. cavalos mais rápidos, né, e não carros necessariamente. Uhum. Então, assim, o Steve Jobs, ele tem uma frase muito parecida que ele disse que se eu, né, as pessoas não sabem o que elas querem até que eu mostre para elas. Então, nesse sentido, o Design Driven Innovation, a inovação guiada pelo design, vem muito nesse sentido. E aí E isso é uma conecta parte com, da inovação conecta com também. o melhor do marketing, né? Que é gerar desejo, gerar ideias, mas encantar, surpreender e, acima de tudo, antecipar, né? Que é o que a gente percebe em alguns negócios, em algumas empresas, né? Que é essa antecipação, que é o que você citou aí do Jobs, que você para e diz assim, uau, como é que eles pensaram isso? E várias indústrias conseguem nos surpreender, né? Perfeito. E nessa linha até tem uma nuance bem legal nessa discussão que a gente está tendo, que é o seguinte: as pessoas elas precisam, com relação à inovação, compreender também qual é o objetivo de inovação que se quer. Porque quando a gente está falando de inovação incremental, a pesquisa de campo, perguntar para as pessoas, acaba sendo uma técnica interessante, bem-vinda. Mas quando o que eu quero é inovação radical ou disruptiva, né? Você tem que A pesquisa surpreender. de campo pouco, exato, ela pouco contribui, né? Existem outros métodos, método Delphi, enfim, outros métodos que eu possa, que inclusive a Apple utiliza com maestria ao longo da sua história, muito pelo Jobs, né? Você falando aí dos disruptivos do momento, né? O dono da Amazon, o Jeff Bezos, embarca daqui a um mês na primeira viagem ao espaço numa nave própria. Se ele tivesse perguntado, e tem muita gente dizendo que ele deve ficar por lá, né? Essa é a polêmica da semana, mas da mesma forma aí, o dono da Tesla com o carro elétrico e autônomo, agora fazendo viagem para Marte, né? Se os grandes inovadores perguntassem realmente, talvez a gente não tivesse resposta, a gente seria mais básico, né? E eu sempre brinco que atrás de um grande empreendedor, de um grande inovador, existe um grande psicopata, porque são as pessoas que pensam aquilo que a gente jamais passa pela nossa cabeça, né? A nossa conversa de hoje é com o Daniel Quintana Sperbi, que é doutor em criatividade também pela Universidade do Rio Grande do Sul, pela Federal do Rio Grande do Sul. Professor, brasileiro é criativo por natureza? Como é que nós podemos dar exponencialidade, dar mais vazão a essa capacidade do brasileiro? Então, muito se diz, né, que até no sentido pejorativo, tal do jeitinho brasileiro, né, e isso sim é pejorativo em função de uma série
de feitos, né, e forma de pensar e de agir que o brasileiro tem. Por outro lado, a diversidade a qual nós somos submetidos é um campo fértil. Isso é muito louco pensar isso, porque é um campo fértil para a criatividade. A criatividade, ela emerge na adversidade, nas restrições projetuais. Quando a gente tem um conjunto de restrições, ela não emerge em campos extremamente fartos de investimento, milhões de dólares. É claro que a gente precisa investir em inovação, mas de forma geral, o brasileiro ele tem uma capacidade criativa muito grande em função da diversidade que nós temos. Então, quando a gente fala um conceito de inovação que chama meta-equipe, que consiste em ter profissionais de diferentes áreas olhando um mesmo problema com diferentes lentes, diferentes ângulos, para conferir uma visão sistêmica e uma possibilidade maior de resolver esse problema com sucesso, a gente tem nessa meta-equipe, nessa diversidade profissional, um terreno muito fértil no nosso país, porque nós temos uma diversidade cultural muito grande, e isso nos dá muita vantagem. O grande problema que o Brasil enfrenta é transformar essa criatividade em inovação, né? Verdade. Esse é o grande desafio, né? Agora, você tocou num ponto muito importante. Eu falei que a nossa conversa ia ser de 15 minutos, talvez ela extrapole um pouquinho, porque ela está muito boa, né? Você falou na inovação incremental, que é aquela inovação de melhoria. E o que a gente percebe? Quando a gente fala em inovação nas empresas, sempre as pessoas pensam na radical, na disruptiva, né? E muitas vezes essa inovação incremental é que vai sustentar o teu negócio no momento e dar condição para que ele ultrapasse o cenário, né? Eu tenho falado isso muito nas minhas mentorias, nas palestras também, especialmente nesse momento de Covid. Eu tenho dito o seguinte, olha, talvez não seja momento de inovação radical, a não ser que você esteja uma coisa muito bacana, muito legal, muito avançada, né? Evolua nos pequenos detalhes do teu negócio, do teu serviço, do teu produto, que talvez isso faça a grande diferença. Perfeito, faz todo sentido. Existe um conceito chamado ambidestria organizacional, né? Que ele versa justamente sobre isso. Eu tenho, por um lado, a inovação de sustentação e, por um outro lado, uma inovação mais disruptiva, transformacional, né? E a ambidestria consiste nisso. Eu olho para o meu core business, eu procuro não parar com ele, então eu procuro estar constantemente promovendo pequenos avanços com melhorias incrementais, né? E num segundo momento, eu também, e na verdade não é nem num segundo momento, simultaneamente a isso, eu tô com um olhar, eu não perco o olhar, eu posso talvez reduzir a minha ação, mas eu não perco o meu olhar num horizonte mais disruptivo, transformacional, né? Sensacional. Existe até uma matriz que também mostra bem isso, que foi desenvolvida pela McKinsey, que é uma das maiores empresas de consultorias do mundo aí, que são os horizontes de inovação. E eles colocam numa matriz o H1, o H2 e o H3, que são 3 horizontes de inovação, onde o H1 é o meu core business, o H2 é o meu transformação, é o meu adjacente. Sustentação, digamos assim. Sustentação, ou seja, o meu core business é aquilo que eu faço bem, né? É o que paga o salário de todo mundo. O meu adjacente é o que está no meu entorno, não faz parte do meu core business, mas não seria nenhum absurdo, por exemplo, eu começar a atuar naquela área, porque é uma área próxima à minha, né? Uma aquisição de uma empresa, né, por exemplo. E o H3, ele é o transformacional. Ele normalmente é aquilo que quando os acionistas ouvem falar, eles, como assim, né? Como assim atuar nesse segmento? Ele causa estranheza de tão disruptivo que ele é, né? Você falando, né, a gente vai lembrando dos exemplos, né? No meio da pandemia, eu gosto de citar a Magalu, que é uma loja de departamentos que já vinha entrando na questão da transformação digital, né, no mundo digital, do marketplace, do e-commerce, e que agora, recentemente, eu perdi a conta, né, do número de empresas que eles compraram da área de tecnologia. Eles compraram agora, recentemente, até o Nerd, né, o eNerd, alguma coisa assim, que é um produtor, um gerador de conteúdo. E aí a gente vai pensar, mas o que uma empresa que vende geladeira, batedeira de bolo, liquidificador, TV, vai comprar um site de conteúdo? Na verdade, ele comprou um grande legado de audiência, um grupo de leads,
altamente qualificado e são os consumidores dele, né? Então, é olhar lá na frente. Professor, eu quero falar com você mais especificamente sobre educação, né, que é uma das áreas do seu estudo também, mas eu não poderia deixar de te perguntar como está a inovação no agro, que é um setor extremamente importante para a economia brasileira e que você também aí tem um posicionamento através da Kepler Weber, né, que é uma das grandes fabricantes de silos aí do Brasil. Perfeito. A inovação no agro, ela vai a exemplo do próprio agro como um todo, né? Ela vai de vento em polpa, né? A gente tem muitas empresas de diferentes segmentos dentro do próprio agro, é muito segmentado, né? Investindo pesado em inovação, né? Tanto em questão aí de monitoramento, dados, né? O novo petróleo, né? Todo mundo brinca com a questão dos dados, né? E o grande desafio hoje é como utilizar esses dados para a geração de novos negócios, para a geração de novos inputs, novas funcionalidades para produtos existentes, para atender o cliente de uma maneira mais assertiva, né? E a inovação ela chegou com muita força no agro, porque esses dados e essas estratégias de posicionamento de produtos e as possibilidades que anos atrás a gente não tinha, né, de como converter, fazer essa inovação de fato chegar no campo, ela hoje está explodindo, né? A gente tem muita startup, inclusive, voltadas para soluções no agro. No nosso caso, da Kepler, né, a gente está falando de uma empresa aí centenária, quase, né? Uma empresa com 96 anos, que é uma empresa que trabalha com toda a questão do pós-colheita. Adquirimos recentemente a Seletron, que é uma empresa de seleção de sementes também, Olha. ou seja, um H2, né? Falando da nossa matriz lá, seria um H2, não era o nosso core business, mas passou a ser. E a gente tem um grande desafio, que é sensibilizar, por exemplo, a próxima geração com relação ao pós-colheita, ao armazenamento, porque o silo nada mais é do que um cofre, né? Exatamente. Porque Gente... você deixando mais dias ou menos dias a tua colheita lá, você tem uma mudança na equação econômica e financeira do teu negócio muito forte. Perfeito, a qualidade do armazenamento, como é que eu estou controlando isso, e aí vem toda a questão da automação, né, também que a gente tem desenvolvido bastante, no sentido de facilitar ao máximo, né, e tornar tudo mais automatizado possível. Isso E dá a uma própria... independência para o agricultor, né? A gente acompanha o agricultor americano, que ele tem um silo na propriedade. Hoje, no caso da média do agricultor brasileiro, ele deposita esse ouro dele numa cooperativa ou numa grande empresa. Quando ele guarda em casa, está quase que debaixo do colchão. Perfeito, perfeito, nessa linha, né? O próprio desafio que a gente tem é conscientizar, né, as crianças, os jovens e, claro, os atuais agricultores, os empresários, né, do agro aí, da importância de armazenar, da importância de investir e obter lucros com isso, né? Então, Eu esse é um dos acredito grandes que desafios. vocês terão essa aderência, porque o agro tem dado um exemplo muito forte para o Brasil de como se faz inovação, né? Unindo o agricultor, as cooperativas, né? A academia e as entidades na geração de novas variedades, enfim. Eu lembro que na década de 80 o Brasil produzia 100 milhões de toneladas. 80, 30 anos, 40 anos depois, o Brasil produz 240 milhões de toneladas, né? Então a gente tem essa capacidade aí de ser o celeiro do mundo, né? Saindo do celeiro agro, indo para o celeiro do conhecimento, que é também muito importante e que é uma área que você trabalha através da EdTech Be Formless, qual é o olhar, qual é a visão que você tem da inovação dentro das universidades especificamente, da área educacional? Sim, existe, e aí a gente começa falando infelizmente, né? Assim, infelizmente, no mundo, é o oposto do que nós falávamos do agro, né? O agro, ele abriu as portas para a inovação, ele é adepto à inovação. Esse ser adepto, ele não é regado a resistências veladas, ele traz realmente uma vontade de inovar muito genuína, né? E não só uma vontade, uma intenção, de fato, né? Ações
concretas, e na educação não é assim, infelizmente. A gente vê esses grandes grupos consolidadores vindo para o Brasil, comprando instituições de ensino, com um aporte muito grande, tanto financeiro quanto de comunicação, de marketing. A gente vive essa mercantilização do ensino, principalmente ensino superior, e a gente vê tudo chegar depois no mundo da gestão universitária. Né? Então é como Mas se... o que que houve? O nosso empreendedor da área de educação perdeu o bonde da mudança? Está no mesmo ritmo do pessoal da saúde que foi vendendo? A saúde também, né? Se você for perceber, hoje os grandes fundos compraram aí hospitais, planos de saúde, e na educação também ocorreu esse fenômeno. Ocorreu, eu diria que até de uma maneira mais drástica, assim, né? Porque eu costumo dizer que existe um grande delay, né? Então, há muitos, desde a década de 90, se fala em profissionalização da gestão universitária. E a gente precisou vivenciar a chegada dos grandes grupos, principalmente americanos no Brasil, para aprender com eles a como fazer uma gestão universitária baseada em indicadores, focada em resultados. Você traz 4 pilares, né? Nessa questão, que é a Perfeito. estratégia, o acadêmico, o mercadológico e o administrativo. Fala um pouco para a gente a respeito disso, porque a gente, quando fala de educação, talvez olha muito com essa visão de sacerdócio, né? Ah, eu tenho que entregar, mas ele é um negócio. Claro que é, né? E assim, eu costumo dizer, né? O aluno, ele só não é cliente dentro da sala de aula, né? E virtual ou não, né? Essa sala de aula. Em todos os outros serviços prestados pela universidade, ele é um cliente, sim, ele está pagando por um serviço. E é um link fantástico que tu fez agora com os 4 fatores de gestão, que é uma metodologia que eu criei chamada 4 Factors, fatores de gestão universitária, porque o objetivo deles é justamente conferir aos gestores universitários uma visão sistêmica do negócio. Chamar a educação de negócio, durante muito tempo, foi uma blasfêmia, foi né? Ainda hoje para muitos é. E chamar aluno de cliente, nossa, um horror, né? Não, as pessoas discutiam muito, perdiam muito tempo discutindo isso. E os fatores de gestão, eles são os fatores acadêmicos pedagógicos, os fatores estratégicos de inovação, os fatores mercadológicos e os fatores administrativos. Em termos acadêmicos pedagógicos e termos administrativos, é muito raro achar um gestor universitário que seja um gestor experiente, um líder nato, e que seja ainda um conhecedor do seu core business. Normalmente, ou é um ou é outro. Ou é alguém que conhece Um muito da sua área, hiperdoutor. exato, né? Um hiper especialista naquela área dele, e não necessariamente ele foi formado para ser um gestor. Ou ele é um gestor, ele vem da área de negócios, mas não necessariamente entende de educação, metodologias ativas, a própria questão da legislação brasileira, educacional, enfim, não necessariamente ele entende. Então, quando eu tenho os dois, eu já levanto as mãos para o céu e agradeço. Mas é muito raro. E os 4 fatores de gestão, eles trazem mais 2 fatores, que é a visão mercadológica e ainda a visão de estratégia de inovação, que é trazer essa inovação que é muito comum no mundo corporativo para dentro da universidade. Você trouxe um ponto, né, que você falando também, eu fiquei imaginando, e que, de novo, volta um pouquinho daquilo que a gente falou. Então, mesmo quando você tem essa pessoa hiperqualificada para ocupar um cargo de direção, né, tendo essa visão de estratégia, do acadêmico, do mercado e da administração, tem um desafio muito grande, que é convencer a comunidade acadêmica, né, desta mudança e criar e fomentar essa cultura aí para o novo. É possível a gente colocar a educação no trilho da inovação com esse olhar envolvendo esses 4 pilares, professor? Sim, e inclusive é um trabalho que eu tenho desenvolvido ao longo dos últimos anos, né? Essa metodologia, eu trabalho com ela desde 2008. E ela começou a ganhar força, maturidade e volume de cases implementados, porque os cases eles fortalecem, geram muita confiança, né? Quando uma instituição vê o que a outra fez e eu começo a trazer exemplos, fica mais tranquilo esse processo de convencimento, né? Mostrando que é possível adotar novos modelos. Mas quando a gente está falando de ferramentas de inovação, e eu vou dar um exemplo aqui, quando eu falo em mapeamento da jornada do usuário, qualquer empresa de tecnologia ou voltada para negócios
sabe da importância de mapear a jornada do seu usuário. Existe uma ferramentas para isso, na área do design, na área da inovação. Por que essa discussão ela não chegou ainda na universidade? Por que os departamentos de marketing das universidades não se apropriaram de estratégias de design thinking? Eu venho trazendo a discussão do design thinking para dentro da gestão universitária há muitos anos, mas ainda hoje não é algo comum, é algo ainda estranho. E é um fator que traz, né, outros pontos importantes, né, que você também trata aí na sua consultoria, eu estava pesquisando, né, que é a geração de valor, de fidelização e de resultado. E quando você fala em resultado, não é resultado apenas para o acionista, para o investidor, mas é resultado para toda a cadeia de negócios, né? Porque esse aluno satisfeito com uma entrega qualitativa vai fazer um outro curso, vai recomendar, né? Vai trazer outras pessoas da sua família para estudar ali também. Ganha também o educador, o professor, o mestre, né, que a gente tem que tratar com muito carinho, com muita deferência, né? Mas o professor também precisa entender que o mundo mudou, né? Perfeito. E não somente isso, né? Porque quando a gente fala nessa recorrência dele procurando mais educação em outros níveis, né, em diferentes níveis, as universidades também precisam entender que o papel delas é atuar como um hub de empreendedorismo. Então, assim, criar condições para que esses alunos empreendam. Nem todo mundo é um empreendedor, né? Não adianta também a gente fazer uma glamorização, né, do empreender. Não, tem pessoas que não têm esse interesse, não têm esse intuito, ok, e vão intraempreender dentro de alguma organização. Isso também é importante. Essa é uma coisa que a gente precisa desmistificar, né? De que necessariamente você não precisa ser um empreendedor, abrir um negócio. As companhias precisam, carecem muito de intraempreendedores, que é aquilo que a gente falou. Quem vai trazer uma inovação incremental, é quem vai pensar no negócio do futuro, né? Você fala, e eu gostei, né, e eu quero te trazer uma provocação, né? O que significa essa visão de empresas como instituição de ensino superior e instituições de ensino superior com um olhar, com uma visão de empresas? Tema polêmico, hein? Vai gerar Pois polêmica. Traz Então, para cá, o espaço é importante para isso. Perfeito. Eu costumo dizer que toda empresa precisa ser uma escola, precisa ser uma universidade. Por quê? Porque quando a gente está falando em inovação, obrigatoriamente a gente está falando em gestão do conhecimento. E para fazer a gestão desse conhecimento, para gerar inovação, eu preciso de um processo básico de educação. Então, eu preciso da educação. Então, eu preciso que os meus líderes sejam educadores. E da mesma forma, na universidade, tão carente de gestão, que no mundo corporativo é tão comum a gestão por indicadores, porque senão as empresas não param de pé, na universidade ainda existe esse romantismo, né, de um foco muitas vezes em uma educação, em um modelo educacional que não existe mais para atender um público que não quer mais aquilo. Então, nesse sentido, a universidade precisa se tornar uma empresa, no sentido de profissionalização da sua gestão, e as empresas precisam entender o papel delas enquanto instituições que ensinam seus colaboradores a serem, além de líderes, educadores, disseminando as novas práticas. É um olhar de complementariedade, né? De você somar aí as forças e o período de estudo, o período acadêmico, ele é especial, ele é pródigo, ele é o terreno fértil para esse exercício, né? Você fazer trazer esse olhar
do mercado para dentro da academia e da academia para dentro do mercado, fazer uma soma. Os países que usam esse modelo, a gente já tem um pouquinho disso, né? Dentro do universo do empreendedorismo, da inovação no Brasil, a gente vê que o resultado é muito bom. Professor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre transformação digital na educação. Como que você vê? Agora a gente foi atropelado, né, durante a pandemia, e eu digo que positivamente, e também a despeito de todas as polêmicas, com essa necessidade da gente criar cenários e oportunidades digitais, online, de fazer o trabalho de educador. Existe uma grande gafe que a gente facilmente comete quando fala de tecnologia, né, transformação digital na educação. E eu sempre me lembro da frase do professor Rion Braga, que é uma grande referência para mim, em que ele disse que a grande revolução paradigmática da educação, ela não é tecnológica, ela é metodológica. Um grande exemplo disso foi quando as escolas começaram a comprar tablets, e os alunos começaram a escrever no tablet como se fosse substituindo a mão e a caneta, né, pelo dedo, pelo toque, pela caneta digital, sem necessariamente usar o universo que estava por trás do tablet, né? Muitas nem sem internet, nem mesmo com conexão para fazer algum tipo de atividade. O que eu quero dizer com esse exemplo? A transformação, a tecnologia pela tecnologia não nos leva a nada. E o design, ele nos ensina isso. Existe uma máxima que diz que o design motiva a inovação, que a inovação ela dá poder para a marca, que a marca promove fidelidade e que a fidelidade sustenta lucros. Então, se eu quero lucros, se eu quero inovação, eu não começo com tecnologia, eu começo com design. E o que é esse design? É o desenho da solução que eu preciso. É o design enquanto estratégia, enquanto desenho estratégico. Então, e tem uma coisa muito importante, né? A gente sempre fica nesse dilema se nós seremos substituídos por robôs, por máquinas, sim ou não. E eu provoco dizendo o seguinte: tudo depende de nós, porque atrás dessa máquina, atrás do algoritmo, do machine learning, da inteligência artificial, necessariamente até agora nós temos um humano, né, que calibra tudo isso. Então, como é que nós vamos trabalhar? E quando você traz a questão do designer, a palavra que me veio é gente, que são as pessoas que vão desenhar este método, desenhar esse caminho, essa jornada, né? E nós precisamos, né, disso. Eu tenho 53, e fazendo uma reflexão sobre educação, o quanto a área de educação avançou e evoluiu, né? Eu saio lá do aluno que tinha que ajoelhar no milho, passando pelo quadro negro, passando pelo mimeógrafo, depois pelo xerox, depois pelo projetor, depois pelo aquele projetorzinho de slides, mais à frente pelo PowerPoint, pelo computador, pela pesquisa no Google, né? E é isso que a gente está falando nesse momento, por exemplo, a aula online através das plataformas. Perfeito. E nessa leva tem a sala invertida, né? Que é o aluno assumir o protagonismo, né? Tirar o professor como centro absoluto do conhecimento, né? Entender que o professor é um mediador, de fato, e que para ser um mediador ele precisa também de qualificação para despertar, né, o máximo que ele puder desse aluno, né? Então, essa transformação digital na educação, sim, a gente está vivendo a aceleração, né, de muitas transformações, são sinais que poucos viam, e muitos hoje sentem as consequências, né, de não ter visto ou de ter visto e ter feito algo, né? Então, essa digitalização, essa transformação digital no mundo da educação, embora hoje a gente viva, né, realmente um momento ímpar dessa aceleração, ainda há uma longa jornada aí para ser trilhada. Sensacional. Professor, que conversa boa, hein? Conversa maravilhosa. Olha, a nossa conversa de hoje é com o professor Daniel Quintana Sperbi. Ele é executivo de empresas, head de inovação da Kepler Weber, é professor de diversas universidades, é fundador da EdTech. EdTech é uma empresa de tecnologia voltada especialmente para a área de educação, que é a Be Formless. Professor, olhando
o passado, o presente e o desenho de futuro, como é que você vê o nosso posicionamento aí na área de educação? Você vê com otimismo, com ceticismo ou vê com pessimismo? Vejo com muito otimismo, principalmente em função dessa aceleração que a gente está vivendo, porque ela vai trazer à tona uma necessidade muito grande de ordem. E quando eu falo ordem, é curioso, né? Porque eu falo de criatividade. Como é que eu posso falar de ordem e criatividade? Tem uma passagem de um cara chamado Garry Kasparov, que foi o maior enxadrista de todos os tempos, né? Em que ele diz que criatividade e ordem devem reinar juntas para servir de guia ao cálculo. Ele falou isso quando ele venceu o Deep Blue, computador da IBM, que jogava xadrez, né? No primeiro match ele venceu, né? Na revanche, o Deep Blue venceu ele, né? A máquina venceu o homem. Mas quando ele venceu a máquina, ele disse isso, né? Criatividade e ordem não são antagônicos. Legal. Professor, olha... Eu vejo com muito otimismo aí esse futuro da educação aí. Que bom. Olha, a professora Lenir Luft, da FAG de Cascavel, me recomendou essa conversa, esse bate-papo, e eu só tenho a agradecê-la, porque a conversa foi realmente muito boa, muito ilustrativa, muito elucidativa, né? E eu tive a oportunidade aí de fazer uma boa reflexão sobre os mais diversos temas ligados à inovação, especialmente a inovação ligada aí ao setor da educação. E eu gostei muito do que você falou, do processo, que ele é muito simples, né, da sala invertida, eu utilizo muito, e eu digo o seguinte, que a gente acaba construindo o conhecimento a muitas mãos, diferente de você ser aquele ditador de regras, de normas, né, de novo, né, no universo das startups, a gente gosta de perguntar qual é a dor que a sua empresa resolve. E o educador também tem que perguntar qual é a dor de cada educando, né? O que ele quer resolver na sua empresa, especialmente quando a gente fala de educação superior, de pós-graduação, e o que ele quer levar para a vida. Muito obrigado pela sua generosidade de compartilhar aí o seu conhecimento, a sua informação conosco. Eu gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais. Imagina, eu que agradeço aí, quero finalizar agradecendo, né, teu convite, Lenir também pela indicação aí, fico muito feliz de te conhecer e conhecer o teu trabalho, tenho pesquisado um pouquinho mais também sobre o teu trabalho, fico muito honrado em fazer parte da tua história a partir de agora, né? Obrigado. Com essa nossa conversa aí, enfim, um prazer trabalharmos juntos aí, e eu queria te dizer o seguinte, existe, quando a gente fala em criatividade, inovação e inteligência criativa, eu sempre lembro de um autor que eu me deparei alguns anos atrás, e que ele não está nos livros de administração nem de design. O nome dele é Jiddu Krishnamurti. Né? E o Krishnamurti disse que inteligência não tem a ver com acumulação de conhecimento. Inteligência tem a ver com o mais alto grau de sensibilidade. E é essa sensibilidade que cada vez mais vai nos diferenciar da máquina, no sentido do monopólio das atividades criativas ficarem restritas ao homem, né? Domênico de Masi falou isso, né? Que o avanço tecnológico ele vai tornar mais perceptível isso, o quão o domínio, né, da área criativa vai ficar sobre o ser humano, né? Então eu queria deixar essa mensagem final, Obrigado. né, de que inteligência tem a ver com sensibilidade, né? Sensibilidade de olhar para o outro, de congregar, de aglutinar, e isso tu está fazendo com maestria no teu trabalho. Então, obrigado por poder me deixar fazer parte. Obrigado, professor. Eu que te agradeço e agradeço a humildade de você. Eu acho que é uma coisa muito importante nesses tempos, né? A humildade do compartilhar, do não guardar, né? Nesse caso, nós não precisamos de cofres. Nesse caso, nós precisamos de sementes para que sejam semeadas aí para muito mais gente. Um abraço para você, até a próxima oportunidade. Tchau. Muito obrigado.